Nossa saudação no amor de Jesus Cristo, ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, o diretor Andrei Salles, e também aos nossos companheiros ministeriais e a todos os ouvintes e telespectadores da 87 FM, a rádio que virou televisão, programa Teus Altares Metodistas. Hoje nós entraremos na parte 3 do discipulado módulo Cristo vive em mim. E para tanto continuaremos com o versículo da primeira parte e da segunda parte, que fica em Gálatas 4:19, e que diz assim: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado, seja gerado em vós. Como já dissemos anteriormente, nós temos muito trabalho para realizar, muito material para realizar este trabalho. Cristo vive em mim. Mas ainda continuamos na meditação do versículo anterior. E fechamos o anterior. Se alguém te perguntar onde está Jesus, esse Jesus que você tanto prega, que você tanto fala, esse Jesus que você tanto crê, onde está Jesus? E fechamos assim, que nós possamos dizer: olhe para mim, olhe para mim, e você verá Jesus. Ele está em mim, Jesus está em mim. E completarmos, como o apóstolo Paulo bem disse, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ele está em mim. Lembra que Jesus falou, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Nós precisamos estar em Cristo e Cristo em nós. É isto que as igrejas da atualidade e os crentes da atualidade ainda não compreenderam. A necessidade de Jesus nascer dentro de nós, e através de Jesus nascendo dentro de nós, acontece uma mudança de dentro para fora. Quando Jesus nasce dentro de alguém, esse alguém é transformado de dentro para fora. Mas quando este alguém se adere ou se vincula apenas a uma religião, este alguém é mudado apenas do lado de fora. E aí começa a ser uma pessoa crítica de tudo e de todos, porque que nasceu este alguém não foi Cristo, foi apenas uma religião que nasceu dentro desta pessoa. Mas quando Cristo nasce em nós, a gente, nós enxergamos erros em nós mesmos. Já ouvi e aplaudi, a minha alma aplaudiu, a minha alma bateu palmas quando uma pessoa me falou: estive lendo a Bíblia e encontrei muitos erros, todos eles em mim. Lendo as Escrituras, eu encontrei muitos erros, todos eles em mim. Isto é muito profundo, porque todas as vezes que nós compreendemos os erros que tem em nossa vida, é que Jesus começa a nascer dentro de nós. E quando nós compreendemos uma necessidade de uma mudança, e quando nós compreendemos que quão necessitamos de Cristo, quanto nós somos necessitados de Cristo, é que ele começa a nascer dentro de nós. É quando ele começa a desenvolver dentro de nós o caráter de Cristo. E ele passa a estar em nós. Tem muita gente que fala de Cristo. Atente bem a essa fala. Fala de Cristo, mas não fala com Cristo. Fala de Cristo, mas não fala com Cristo. Porque falar de Cristo é muito fácil. E falar com Cristo requer que Cristo esteja dentro, gerado dentro de você.
de modo que você tenha a consciência da presença de Deus contigo e em você. E é por isso que lá em Isaías diz: um filho se nos deu, e o principado estava sobre ele, e o seu nome será chamado Emanuel. E também fala Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus conosco, né? Que é o Emanuel. E tantos outros nomes. Deus Todo-Poderoso. Mas o que eu preciso destacar aqui, neste discipulado, é o Deus conosco. É a presença que, embora nós não estamos vendo com estes olhos naturais, mas nós podemos sentir a sua presença dentro de nós. Uma presença, uma vez que ele nasceu dentro de nós, precisamos sentir a presença. E nós desfrutamos de uma presença, não porque estamos no ambiente religioso, não porque estamos dentro da igreja e os louvores são cantados, mas porque ele é uma realidade dentro de nós. Que Jesus Cristo seja uma realidade dentro de cada um de nós. Que você possa desfrutar de uma presença. Mas não como desfrutamos de uma presença de um irmão, de uma irmã, de um amigo, de uma esposa, de um esposo, primo, neto, de uma forma externa. Não. Deus, Jesus, nós desfrutamos de uma forma interna. E sentimos a sua alegria, a sua graça. Sentimos o seu amor. Você já percebeu que às vezes tem pessoas que estão conversando conosco para nos orientar, para nos achegar a Cristo, e a impressão é que nós sentimos o amor, parece que é de dentro, parece que está dentro de nós. Já aconteceu isso com você? Quando eu estou discipulando alguém e falando para a pessoa, a forma que vem para eu falar, eu mesmo me surpreendo. Parece que falando, aquele amor que de Jesus está dentro de nós. E você fala para que haja mudança, transformação. Sentir a graça de Jesus. Eu me lembro da minha mãe. Minha mãe nunca cessou de cantar. Eu aprendi na minha infância, na minha tenridade. A graça de Jesus jamais me faltará. Jamais me faltará. Jamais me faltará. Eu canto noite e dia, dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. Tem muita gente que tem anos de igreja, que nasceu na igreja, cresceu na igreja, mas Jesus nunca nasceu dentro dela. Esta pessoa nasceu na igreja, cresceu na igreja, casou na igreja, viveu na igreja, se batizou na igreja, pregou na igreja, cantou na igreja, fez missão na igreja, mas Jesus nunca nasceu dentro dele, dentro dela. Tem gente que vai nas mais diversas igrejas, vai pingando aqui, ali, acolá, vai daqui para lá, e nessas igrejas ele pula, ele salta, ele imita línguas estranhas, recebe orações, mas Jesus nunca nasceu dentro dele. Jesus é uma realidade dentro dele? Não. E é isto, Jesus precisa nascer, que de fato importa para a salvação é Jesus nascer dentro da pessoa. Mas, pastor, então, para eu ter salvação, eu preciso ter Cristo? Sem dúvidas, não tenha dúvida nenhuma. Claro que precisa, porque sem Ele nós não podemos ser salvos. O nascimento de Jesus Cristo quer dizer ao mundo, o homem não pode se salvar. Quer dizer que o homem não pode ser salvo pelas suas próprias forças. É necessário Cristo nascer para o homem ser salvo. Mas não apenas o nascimento físico, como homem, o Deus que se encarnou, mas o nascimento que é de dentro de cada um de nós. Quando a gente carrega Jesus dentro de nós, é isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Meus filhinhos, entendam, compreendam que eu estou sentindo dores de parto até que Cristo seja formado dentro de vós, em vós. É Jesus do lado de dentro de nós. E quando alguém te perguntar, vamos fechar de novo assim, onde está Jesus que você tanto fala,
você diz dele, prega ele, você poder dizer com alegria: olhe para mim e você verá Jesus, ele está dentro de mim. Novamente um recadinho. Te aguardo na próxima semana, querendo Deus, com a parte 4 deste discipulado módulo. Cristo vive em mim, com carinho.